Olá pessoal do Na Sacada, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui na live de número 9. Ainda criança, eu ali na saudosa Escola Estadual Antônio Velerson, onde dei meus primeiros passos na escola, uma professora propôs que nós trabalhássemos ali a questão da cultura brasileira e trouxe para nós uma canção bem famosa de Luiz Gonzaga, a Asa Branca. Luiz Gonzaga, no início daquela canção, diz que quando olhou a terra ardendo, qual fogueira de São João, perguntou a Deus do céu, por quê? Por quê? Por que tamanha judiação? Essa pergunta foi feita por muitas pessoas ao olhar para o sofrimento na terra, ao olhar para as dificuldades que passamos e perguntar a Deus por que é que tem que ser assim, por que tanta violência, corrupção, por que tanta injustiça, por que tanto ódio? Por que pandemia? Por que tanta doença? A pergunta que vem para nós na reflexão de hoje é: se Deus é bom, então por que tanto sofrimento? É claro que essa não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, muito menos num vídeo tão curto como é o nosso propósito aqui, mas eu gostaria de trazer para vocês 3 motivos pelos quais o sofrimento é presente nas nossas vidas. E a primeira resposta é que às vezes o sofrimento pode ser mesmo consequência dos nossos erros ou dos nossos pecados. Às vezes sofremos tanto no âmbito individual quanto enquanto sociedade, enquanto humanidade. Muitas vezes o sofrimento nos assola exatamente porque é uma consequência daquilo que nós mesmos produzimos. Um exemplo disso é o exemplo do rei Davi. A história está relatada no segundo livro de Samuel, capítulos 11, 12 e 13, no Velho Testamento, onde conta a história do rei Davi, o erro daquele homem, e mesmo ele sendo um homem amado de Deus, Deus não deixou de puni-lo por seu erro e ele pagou caro pelo erro que cometeu. Primeira resposta: às vezes o sofrimento vem causado por nós mesmos ou como consequência dos nossos atos. Entretanto, a Bíblia diz que toda disciplina, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico. O que a Bíblia está dizendo é que, na hora do sofrimento, nós às vezes nos entristecemos, mas se confiarmos que o nosso Pai, Ele nos traz o açoite, nos traz o sofrimento para nos corrigir, e isso traz consolo ao nosso coração, porque a Bíblia mesmo diz que um pai só açoita o filho que ama. No entanto, muitas vezes o sofrimento vem não como consequência dos nossos atos, mas como didática para o nosso aperfeiçoamento. Deus, por ser um pai amoroso e quer sempre que a gente evolua, especialmente no nosso relacionamento com Ele, o relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Foi assim com Jó, que era chamado de justo, o homem mais justo da terra, segundo os relatos do capítulo 1 do livro de Jó. E Jó passou por tantas provações e tanto sofrimento, mas quando chegou ao final da sua vida, ele pôde dizer que antes ele conhecia a Deus apenas de um relacionamento superficial, ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora, depois de toda a provação, de todas as situações pelas quais ele passou, ele podia ver a Deus. Ele disse: eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes o sofrimento vem para nós não como uma punição pelo nosso erro, mas como um privilégio para que nós possamos crescer, nos fortalecer. É como o personal trainer que coloca você para malhar, para que os seus músculos cresçam. É como a escola que não dá só recreio, mas também dá prova, dá exercícios, porque é através do exercício, através das provas, através do estudo é que gerando aquele sofrimento, há ali um crescimento. C.S. Lewis vai dizer que Deus cochicha através das nossas alegrias, Deus fala através da nossa consciência, mas é através do sofrimento que Deus grita, e o sofrimento é um megafone de Deus para acordar um mundo que anda adormecido. A ideia de C.S. Lewis ali é mostrar para nós que muitas vezes nós precisamos passar por tensões, sofrimentos, para que a gente possa evoluir enquanto indivíduo, enquanto comunidade e enquanto humanidade. Ainda assim, é possível que você olhe para alguma situação de sofrimento
e não perceba ali uma função didática para o seu aprendizado e também não perceba como uma punição pelo seu erro. E a terceira resposta que eu trago hoje nesse curto vídeo, onde nós não temos tempo para explorar toda a questão, mas já é uma ajuda podermos refletir nesses 3 pontos. O terceiro ponto é o meu favorito, é o que eu mais gosto. É Deus permitindo o sofrimento para que nós não olhemos para a terra como o lugar final, o lugar perfeito, o lugar maravilhoso, mas que a gente coloque os nossos olhos nos céus. É importante olharmos para a terra, sabermos que aqui não é o lugar que Deus tem para nós como eternidade, para que a gente não grude os nossos pés aqui, mas para que a gente tenha sempre a perspectiva da esperança daquilo que Deus tem de melhor para nós. A Bíblia vai dizer em Filipenses 3:20 que a nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria não é a América Latina, a nossa pátria não é a terra, mas a nossa pátria é o céu. O apóstolo Paulo parece que entendeu isso de uma maneira extraordinária. Ele chega a narrar que depois de tanto sofrer perseguições por ser um missionário de Cristo, ele sofre violência, ele sofre todo tipo de perseguição, prisão, sendo mal falado e tantas outras coisas que aquele homem sofreu, mas ele diz que tinha certeza. Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz: eu estou certo que o sofrimento desse tempo, do tempo presente, nem se compara com a glória que será revelada a nós, ou a glória do porvir, aquilo que Deus tem para nós no futuro. A terceira resposta, então, é que o sofrimento muitas vezes vem para tirar os nossos olhos da terra, para a gente perceber que esse não é o lugar perfeito, para que a gente possa desejar o céu. Bem, entendendo as 3 razões que eu mencionei, eu quero te dar rápidos 3 conselhos. Se o seu sofrimento é por conta de algo que você fez e consequência do seu erro, eu gostaria de te dar uma boa ideia, que você se arrependa e siga a ideia de 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você percebe que o sofrimento tem te assolado para te trazer a evolução ou como didática para o aprendizado, para que você cresça, eu quero te aconselhar a fazer como Jó, perseverar, a estar feliz mesmo em meio à provação. Alegra-te e persevera, porque já já o sol nasce novamente. E se é o terceiro caso, como do apóstolo Paulo, que percebia que o sofrimento ali era para lembrá-lo daquilo que Deus tinha para ele no porvir, eu te convido a viver feliz, mesmo em meio ao sofrimento, confiando que Deus tem um lugar muito melhor preparado para mim e para você lá na frente. Eu encerro pedindo que você curta o vídeo, compartilhe, comente e também que você se inscreva no canal do Na Sacada. E leio ainda uma poesia que eu fiz a respeito desse tema, que eu espero que abençoe sua vida. Bem, que sofremos, nós sabemos. Não há quem negue o fato posto. A questão é o que fazemos quando há lágrimas no rosto. Se colhendo o que plantei, sofro por pecados meus, ante ao Pai me humilharei, vou pedir perdão para Deus. Se Davi, o grande rei, por seus erros padeceu, imagina um pobre homem, fraco e pecador como eu. Mas se é para aprender que sinto forte o sofrimento, me ajude em Cristo crer, dá-me o aperfeiçoamento. Como foi com o justo Jó, que sofreu sem culpa ter. Tira o meu rosto do pó, faz os meus olhos te ver. E se o mal vem me atacar, e se a dor vem me afligir, mesmo assim vou me alegrar, confiante no porvir. Pois eu sei que o sofrimento dessa terra nada é, comparado com as promessas de Jesus de Nazaré. Ele disse: novos céus, nova terra tem para vós. Tem para a mãe, para o pai, para o filho, para o netinho e para os avós. Neste céu não vai ter dor, nada ruim, nem jiló, só sorvete de morango com um pouquinho de leite em pó. Deus abençoe vocês.